Oi, gente! Estamos aqui começando o Pod JP, Pod. E o meu convidado de hoje é um convidado extremamente especial. É meu amigo. Tem um currículo invejável, multifacetado, difícil até de ser apresentado, hein? Mas nasceu no Rio de Janeiro, né, Rubem? Rubem Rosenberg, mais conhecido no meio judaico como Moré Rubinho, certo? Isso mesmo. Então, nascido no Rio de Janeiro. Conta um pouco da sua história, assim. Você nasceu no Rio de Janeiro, já nasceu numa família judaica. Bem, antes de mais nada, agradecer Que eu o que agradeço. convite. É uma honra estar aqui com você, João, que é uma pessoa muito especial também, Ô, um grande querido. amigo, Eu um que agradeço. educador, uma pessoa que tem uma consciência diferenciada. Ô, obrigado, querido. Vindo de você, Então é um prazer e muito uma honra obrigado. estar aqui com você. Então vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Botafogo. Fui morar na Barra da Tijuca no início dos anos 70, quando não tinha nada. Nada. E estudei numa escola judaica de Copacabana, Colégio Barilan, Sim. e daí começou a minha trajetória judaica, né, nessa escola. E fui para Israel muito jovem, logo depois de terminar o ensino médio, e lá estudei, trabalhei, voltei com muito idealismo judaico e sionista, né, que o sionismo é o nacionalismo judaico. Estudei arquitetura, começando no Brasil, depois terminei em Israel, já casado, bem jovem, casei muito cedo, e acabei voltando para o Brasil num convite para atuar em educação judaica. Sim. Porque junto com a escola eu fiz um movimento juvenil, que até hoje está nessa escola, né? Graças a Deus a minha escola ainda existe, está lá na rua Pompeu Loureiro, 48, que é o movimento juvenil Bnei Akiva, movimento judaico, que é o maior do mundo, o maior movimento juvenil judaico do mundo, sionista, e eu, por ter atuado lá, desenvolvi esse gosto, esse talento, né? Acho que humildemente posso dizer que Deus me concedeu de atuar em educação. Então eu larguei a arquitetura, mal tinha exercido a profissão, já fui direto para a educação e nunca mais saí. E fui convidado por um empresário judeu brasileiro para atuar na educação judaica em São Paulo. Então fiquei 22 anos lá em São Paulo. Qual ano? 92. 92. 22 anos em São Paulo, passei por todos os níveis, né, dentro da educação judaica, professor, orientador educacional, coordenador, cheguei à direção da área judaica de uma escola de São Paulo, e depois fui convidado para dirigir a minha própria escola em 2014, que é o Colégio Barilan, no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro. a escola em que eu estudei. Ah, sim. Sim. Aí dirigi essa escola, minha escola de coração, durante 3 anos. Qual ano foi isso? 14, 15 e 16. E aí voltei para Israel. Meus filhos já estavam todos já crescidos, já boa parte casados, né? Voltei para Israel, tentei me adaptar lá, não deu certo. Voltei para o Brasil e voltei para a educação judaica, na qual estou agora. Então, de 2019 para cá, estou atuando como assessor da área judaica de algumas escolas judaicas. Isso até o meio desse ano. Agora eu estou concentrado aqui no Rio, estou só numa escola judaica aqui no Rio, de Botafogo, e da Barra da Tijuca, que é o Colégio Liesing. E a faculdade de letras? Foi quando? Então, como é que aconteceu essa vontade assim, de fazer letras? Olha, não foi bem vontade, foi obrigatório. Obrigatório por quê? Você lembra que na época do governo Fernando Henrique, teve o ministro Paulo Renato, se eu não me engano, passou a ter uma exigência de que os professores de Fundamental 1, Fundamental 2, perdão, e ensino médio, tivessem licenciatura. Então, mesmo que o professor fosse engenheiro químico, ele só podia dar aula de química no ensino médio se ele tivesse licenciatura. Então, houve uma corrida às faculdades para fazer licenciatura, para completar a graduação, e nessa corrida eu acabei optando por estudar do zero uma faculdade que me desse a possibilidade de dar aula
de qualquer matéria da área judaica. Então eu fui atrás, pesquisei, tinha lá em São Paulo uma faculdade ligada à comunidade judaica, que era a Faculdade de Renascença, hoje, se não me engano, a Uniesp, eu acho que comprou a Renascença já faz um bom tempo, e aí decidi fazer esse curso de letras português e hebraico. Então, formado em letras português e hebraico, eu podia lecionar qualquer matéria da área judaica no Fundamental 2 Ensino Médio, que era meu público-alvo. E nessa época, você começou a escrever seus livros ou foi bem antes? Não, o projeto dos Escreveu livros... quantos livros? Eu publiquei 5 livros. 5 livros. Estou com 2 aí pelo meio do caminho, que eu preciso retomar. E eu também ilustrei alguns livros judaicos, né? Tem um livro especial da Páscoa judaica, se chama Haggadah. Na Páscoa judaica a gente celebra, assim, é uma noite muito importante, junto com o Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah. É uma noite em que a família toda se reúne. E na Páscoa judaica a gente conta sobre a origem do povo de Israel, que é a saída do Egito. A libertação da escravidão do Egito dos faraós. E aí tem esse livro que a gente segue a ordem desse jantar contando essa história, se chama Haggadah. Então eu ilustrei um livro desses nos anos 90. E escreveu, né? Não, só ilustrei. Esse eu só ilustrei, porque a Haggadah é um livro que já tem uma tradição judaica milenar. Então o texto está pronto, é dos sábios do judaísmo muito antigo, e eu ilustrei, foi meu primeiro trabalho editorial assim publicado. Aí, anos depois, tive vontade de lançar um livro meu de comentários sobre o Pentateuco, que são os 5 livros da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que são os livros de Moisés, a lei de Moisés, né, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então eu fiz uma compilação de comentários, né, que eu chamei de ensaios sobre a Torá, e é um projeto que começou bem lentamente, lá em 2006, e foi até 2013. E aí consegui, graças a Deus, completar um livro para cada um dos 5 livros de Moisés, do Pentateuco, né, um livro de comentários sobre o conteúdo de cada um dos livros, né? Sim. Então esse foi assim, um dos meus mais importantes projetos. E eu também lancei, enquanto estava sendo diretor do Colégio Bar-Ilan, que foi uma experiência bem desafiadora, né? Foi maravilhoso, foi uma honra, mas era um trabalho muito difícil. Então, para esparecer, num momento assim de lazer, eu voltei ao desenho e fiz uma HQ, uma história em quadrinho bíblica, uma ficção bíblica baseada no livro de Josué. Ou seja, quando Josué manda os espiões ir para Jericó, que apareceu na novela aí da Record, uns anos atrás. Então eu peguei e fiz uma ficção bíblica sobre esse capítulo do livro de Josué. E a gente consegue encontrar esses livros com facilidade? Então, na verdade, eles não foram feitos com fins lucrativos. Eu fiz com doações da comunidade, que então essas doações bancaram a edição e a produção dos livros e a impressão. No total, entre os 5 livros, foram 11.500 exemplares impressos, e houve distribuição gratuita na comunidade judaica. Mas o que eu não sabia, e hoje eu sei, é que o livro ele tem vida própria. Então, e quanto mais você lançar exemplares em uma quantidade grande, o livro viaja sozinho. Então, eles, aliás, uma parte do pagamento para a editora que fez o livro, né, que é de um grande amigo meu também, o Jário Friedlin, editora Sefer lá de São Paulo, foi exemplares, o pagamento dele foi exemplares para que ele vendesse na loja dele. Esgotou, não tem mais nenhum para vender, nenhum dos 5. Inclusive, o primeiro volume teve uma tiragem menor, então não se encontra de jeito nenhum. E eu vejo aí na internet vendendo esses meus livros, ou a coleção toda, em sebo, em coleções particulares, o pessoal cobrando caro, porque é um livro que as pessoas procuram e não tem, graças a Deus. Estou até pensando em reeditar o número 1, que teve uma tiragem menor. E tem os 2 ainda para serem lançados, né? Isso aí depende de tempo e força de vontade. Então, Rubem, a gente estava conversando logo no início, você estava me falando que estava bastante chateado, né, bastante triste com esse conflito que está acontecendo em Israel, né? Inclusive, quero te agradecer a presença, que você falou que
tá difícil até de sair de casa, tal, etc., porque é um assunto que tá te chateando bastante. Então, como é que você percebe esse atual conflito entre Israel e Hamas? Essa é uma pergunta complicada, porque exige uma resposta muito complexa. Então, vamos tentar resumir, né? Bem, primeiro, o meu impacto pessoal indo para a sinagoga no dia 7 de outubro, que era um sábado, um Shabat, né, que é o dia sagrado do judaísmo. E além de ser um Shabat, era também uma festa judaica bíblica, que é o Simchat Torah, que é a festa de celebração do fim e do reinício da leitura da Torá anual, porque a gente lê a Torá nas sinagogas o ano todo, né, nas semanas do ano, a gente divide o conteúdo pelas semanas do ano, e a cada semana a gente lê uma porção semanal. E é a festa que celebra o final dessa leitura e o reinício da leitura. Então todo mundo vai na sinagoga, dança com os rolos de Torá, tira eles do armário da sinagoga, dança, etc. Chego na sinagoga e algumas pessoas... Eu não mexo, né, com celular, com mídia no sábado, no Shabat e nem nas festas judaicas, mas algumas pessoas mexem. Então cheguei lá, comecei a ouvir pessoas comentando que estava tendo um ataque terrível em Israel, muito diferente de outros que já aconteceram nos últimos anos, que foi uma coisa desproporcional. Aos poucos eu fui tomando conhecimento do que estava acontecendo, né? Você estava lá então, né? No início? Não. Ah, tá. Tava aqui no sim. Rio de Janeiro. Sim. Fiquei sabendo aqui, indo numa sinagoga de Copacabana, tá? Sinagoga do meu avô, que eu fui rezar, por acaso. E aí, durante o dia, né, foram chegando mais notícias, e à noite, quando terminou, no dia seguinte, quando terminou a festa judaica, eu pude ter acesso à mídia, que eu fiquei a par do que estava acontecendo. Então, o impacto pessoal foi muito forte, primeiro, obviamente, por se tratar do meu povo, do meu estado de Israel, quer dizer, eu também sou brasileiro, o Brasil também é meu país, né, me considero muito carioca e brasileiro, mas a minha identidade ancestral judaica, né, nesse momento falou muito forte, e a questão de que eu tenho 3 filhos, né, e 9 netos morando em Israel. Então, uma preocupação enorme com a segurança deles, né, e com a segurança do país de modo geral. Então, essa é a questão do impacto pessoal. Agora, com relação ao conflito propriamente dito, eu acho que, resumindo, tá, João, porque é um assunto muito, muito complexo, o que aconteceu agora, eu acho que já causou e vai causar mais ainda uma mudança de paradigma no mundo israelense e judaico. Ou seja, tanto em Israel quanto no mundo judaico, todas as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, vai mudar a noção que se tinha da possibilidade de se conseguir paz com o povo palestino. E a possibilidade de convivência com a solução de 2 estados, Israel e Palestina lado a lado. Porque, para muita gente, o que aconteceu no 7 de outubro mostrou que todo o processo de paz que começou entre Israel e a OLP, que depois se tornou a Autoridade Palestina, na época liderada pelo Yasser Arafat, e alguns líderes de Israel, né, primeiros ministros como Yitzhak Rabin, Shimon Peres, depois Ehud Barak, nomes que o público em geral não conhece, mas quem trata do assunto, estuda o assunto, conhece, os acordos de Oslo, né, que famosos acordos de Oslo, que infelizmente, da maneira como se sonhava ser possível, infelizmente se provou que não é. Não é, nunca será. Não é, e eu vou te dizer, na minha opinião, da maioria das pessoas com bom senso, o problema foi a educação que se deu para as crianças e para os jovens nesses últimos 30 anos nos territórios palestinos, de maioria população palestina. Estou falando da Cisjordânia e de Gaza, em que se ensinou nas escolas um ódio a Israel e ódio aos judeus, que agora se manifesta com essas crianças e esses jovens tendo se tornado esses terroristas que cometeram esses atos inacreditáveis, incomparáveis. Ou seja, é uma barbaridade, uma crueldade, que é um negócio assim que raramente se viu na história. Raramente se viu na história. Então,
Isso é a primeira coisa. Vai mudar, já está mudando o paradigma, mesmo das pessoas mais otimistas, porque há uma divisão em Israel política entre direita e esquerda, né? Então o pessoal mais progressista, super a favor de uma paz imediata, de que há assim com quem dialogar, que vai ser possível uma convivência. Infelizmente, muitos dessa ala estão revendo suas posições. Então, o que vai acontecer daqui para frente é imprevisível. A discussão, por exemplo, em Israel hoje em dia é, ok, depois que terminar a guerra, uma coisa é unânime em Israel, tem que se destruir a estrutura desse grupo terrorista, que até pouco tempo atrás... Essa seria uma possível solução, então. Não, isso é uma coisa que é um consenso no mundo ocidental, ou seja, ainda existe apoio americano para isso, que é o principal apoio que Israel precisa, que é do governo Biden. A Europa também, ainda a União Europeia, assim, com algumas exceções a favor, de que destruir o Hamas é obrigatório. Um grupo que até outro dia, mídia mundial, inclusive brasileira, a maioria, não admitia como grupo terrorista. O pessoal chamava o Hamas de militante, um grupo radical. Né? E precisaram morrer no mesmo dia 1.400 pessoas de maneira bárbara, assassinadas, inclusive crianças e bebês e moças que antes de serem mortas foram estupradas violentamente, e tudo isso filmado. Para quem quiser ver, há acesso a essas imagens, para quem quiser ter. Isso foi mostrado para líderes mundiais. Precisou acontecer isso para que as pessoas entendam o que, para muitos israelenses, é uma realidade há muitos anos, que o Hamas é um grupo terrorista e que não tem diálogo com eles. Inclusive, as pessoas não sabem, muitos dos terroristas que atuaram nesse ataque estavam em prisões israelenses. Inclusive, o líder do Hamas, que está em Gaza, que é o Sinwar, ele foi tratado na prisão israelense, em hospitais israelenses, para curar um câncer. Todos esses jovens, se tentou em Israel fazer com eles uma educação para a paz, um diálogo. Eles foram liberados numa negociação para que se devolvesse um soldado sequestrado, Gilad Shalit, e para que ele voltasse para casa. Mais de 1.000 terroristas condenados e presos nas prisões de Israel foram libertados e voltaram para Gaza. Então o resultado foi esse. Foi isso que aconteceu agora. Ou seja, esse mesmo Sinwar, que recebeu tratamento médico em Israel, liderou esse ataque terrorista que matou 1.400 pessoas, a maioria civis inocentes, muitos deles pacifistas, tá? Que são a favor de dois estados, da convivência pacífica. O problema é muito simples. Eu gosto do resumo que algumas pessoas fazem, como, por exemplo, o Prager, que é o representante de uma universidade que tem nos Estados Unidos. Ele falou conflito, na época ele falava do conflito árabe-israelense, né? Israelense com os países árabes. Mas hoje estamos falando de Israel e palestinos, de modo geral, não só esse conflito específico com o Hamas. O problema é de solucionar muito difícil. A solução para esse problema é difícil, desse conflito, mas entender ele é fácil. Porque um lado quer a destruição de Israel. Ou seja, Israel quer a paz, quer conviver em paz. Inclusive, se Israel pudesse atuar na administração e na educação na faixa de Gaza, Gaza teria outra cara. Porque Israel quer o desenvolvimento da população palestina civil inocente. Embora seja muito difícil também medir e saber quem na população apoia ou não. Porque o ódio está tão disseminado que é muito difícil. Então diz ele o seguinte, fácil de explicar o conflito. Se o Hamas, os grupos radicais terroristas, Jihad Islâmica, a Hezbollah, que é um grupo terrorista que está no norte, né, no Líbano, na fronteira de Israel com o Líbano, se eles baixarem as armas, teremos paz. Se Israel baixasse as armas, que não vai acontecer nunca, Israel seria destruído em uma questão de semanas. Entendeu? Porque o lado palestino não grita paz e dois estados. Grita, e você vê isso em manifestações nas ruas em que muitas pessoas que participam nem sabem o que estão fazendo lá, né? Muita gente ignorante, gritam do rio ao mar, Palestina livre já. Ou seja, não reconhecem o direito do Estado de Israel de existir, que é um direito reconhecido
pelas Nações Unidas. Foi uma decisão das Nações Unidas, aliás, liderada, uma Assembleia Geral presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, em novembro de 47, que definiu a divisão daquele território entre um Estado árabe e um Estado judeu. Os judeus aceitaram, fundaram Israel, e os árabes, de todos os estados ao redor, não aceitaram e teve uma primeira guerra. E de lá para cá, várias guerras, Israel lutando pela sua sobrevivência. A questão do discurso de ódio, né, cara? Que coisa... É muito complicado. Muito complicado. Sobre essa questão do... Vamos conversar um pouquinho sobre a geopolítica do Oriente Médio e suas implicações. Você consegue fazer pra gente uma análise rápida sobre a geopolítica do Oriente Médio e as implicações que isso tem? Então, eu vou humildemente me arriscar a fazer uma análise, sendo que por estudo, vamos dizer assim, autodidata, né? Não sou cientista político, mas conheço o assunto por ser alguém envolvido com as questões judaicas e israelenses e sionistas, né? Então, nós temos um cenário hoje no Oriente Médio, tirando essa questão, né, que é uma questão gravíssima, é claro, mas um cenário muito positivo comparado a décadas anteriores, né, nas décadas em que eu cresci e me formei como cidadão brasileiro e judeu. Porque era inimaginável uma relação de paz entre Israel e qualquer um dos seus vizinhos nos anos 70. E aconteceu um primeiro acordo de paz entre Israel e o Egito, que era o principal inimigo de Israel, né? Porque Israel antes lutava contra países, né, que eram vizinhos e hostis. E hoje o conflito é contra um grupo terrorista e lutar contra o terrorismo é uma guerra realmente terrível, né? Muito mais difícil, não tem regra. O terrorismo não tem regra, é bárbaro, né? Ódio puro, né? E não faz distinção de absolutamente nada. Justamente causar terror, como o próprio nome já indica. Então Israel fez paz com o Egito, graças a duas lideranças extremamente lúcidas, Anwar Sadat, presidente do Egito, e Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel na época, com a mediação dos Estados Unidos, presidente Jimmy Carter, e de lá se conseguiu paz também com a Jordânia, outro inimigo ferrenho, né, o rei Hussein, que já faleceu, hoje está o filho dele, Abdullah, que mantém esse acordo de paz. Então são duas fronteiras que eram problemáticas e hoje temos paz com esses dois países. Há de vez em quando probleminhas aqui ou acolá, mas houve paz. E se seguiram ao longo dos anos outros processos de paz com países árabes muçulmanos, e que cada caso é um caso, né? Em alguns há uma relação diplomática, em outros tem uma representação, mas há relações comerciais. Com a Turquia há sempre altos e baixos, né? Melhora, piora, né? O Erdogan, o presidente da Turquia, não é uma pessoa muito fácil, né? E estávamos prestes a assinar um acordo. Assinamos um acordo de paz com os Emirados Árabes, né? Até viajei para Israel há 2 anos, viajei para Israel pela Emirates, que era uma coisa inimaginável há alguns anos atrás, né? Um judeu religioso ortodoxo de Kippá viajar numa companhia aérea árabe, né? Então, maravilhoso. Tivemos lá em Dubai, eu e a digníssima minha querida esposa, Elisandra. E estávamos prestes a assinar um acordo de paz, ou começar um processo de paz com a Arábia Saudita, que é o país mais importante na geopolítica do Oriente Médio. É uma liderança do mundo árabe fortíssima, ou seja, conseguir a paz com a Arábia Saudita seria realmente assim um efeito dominó com outros países que seguiriam o exemplo. Isso daria a esperança de um outro Oriente Médio, né? Pacífico, sem guerras, etc. Acontece que há nesse tabuleiro um antagonista fortíssimo, que se chama Irã, né? Irã dos ayatolás. O Irã xiita, que declara com todas as letras que quer aniquilar Israel, varrer Israel do mapa. Daí todos os esforços, né, do mundo ocidental, de países comandados por pessoas conscientes, de evitar que o Irã desenvolva um programa nuclear. Porque um Irã com bomba atômica
é uma ameaça não só para Israel, mas para a paz mundial. Com certeza. Tá? Então, Meu assim, Deus. seria arrastar o mundo para um conflito atômico, nuclear, imagina. Uhum. Então, assim, resumidamente, inclusive, como as pessoas hoje sabem mais do que no passado, o Hamas é financiado pelo Irã. Ou seja, quem dá... Quer que a gente use fone? Fone... Eu prefiro, eu acho melhor para mim no caso. Eu preciso também usar? Fica à vontade, fica à vontade. Eu prefiro, fala. Então, as pessoas hoje sabem muito bem que o Hamas e o Hezbollah, o Hamas é em Gaza, e o Hezbollah no Líbano, no sul do Líbano, na fronteira com Israel, fronteira norte de Israel, Uhum. são grupos financiados pelo Irã e pelo Catar, né? Onde teve a Copa. É um país também muito hostil a Israel. Mas o Irã é realmente a peça mais perigosa nesse tabuleiro e muitos acham que o ataque de 7 de outubro aconteceu justamente para frear esse processo de paz que estava se iniciando com a Arábia Saudita, entre Israel e a Arábia Saudita. Ok. E sobre o antissemitismo, Rubem? Como que o antissemitismo ele se manifesta atualmente e quais são os desafios que isso apresenta? Então, você está me fazendo só pergunta fácil hoje. Aproveitar você aqui, né? Então, o antissemitismo, antes de mais nada, é um fenômeno que o nome é inadequado ao seu objeto, mas a gente usa assim mesmo, né? Que nem a gente usa átomo para descrever uma partícula que é divisível, e átomo quer dizer indivisível. Antissemitismo deveria ser judeofobia. Por quê? Porque antissemitismo seria contra o semita, né? Só que o árabe também tem origem semítica, né? Então, embora hoje realmente puramente semíticos sejam só os idiomas, né? Porque os dois povos são povos misturados, que se misturaram, não é mais uma etnia, mas eles têm origem semítica. E hoje existe então esse antissemitismo árabe, mas eu não concordo com isso. Eu acho que existe uma distinção muito forte. Eu acho que o antissemitismo clássico está muito vinculado ao mundo ocidental cristão, europeu, e o antisionismo violento, né, virando até, se manifestando até como terrorismo, é sim vinculado ao mundo árabe muçulmano. Porque o antissemitismo ele é muito antigo, é um fenômeno que alguns estudiosos atribuem ao Egito dos faraós, né, que a escravidão já foi uma manifestação antissemita, ou a passagem bíblica famosa de Esther, do livro de Esther, em que o primeiro-ministro do rei Assuero da Pérsia, do Império Persa, Amã, quis exterminar o povo judeu, que morava nas 127 províncias do Império. Também é considerado um outro ato de antissemitismo, que seria um holocausto, né? Em plena Pérsia, né? Estamos falando de 2.500 anos atrás. E toda a questão da perseguição romana, né? Da acusação cristã de que os judeus assassinaram Jesus e o que isso causou no inconsciente coletivo de todo mundo cristão durante tantos anos, né? Então aí vai todas as perseguições católicas e cristãs aos judeus, né, no mundo cristão, depois que o Império Romano se converteu ao cristianismo. Então tivemos as arenas em que os judeus eram devorados pelas feras ou mortos pelos gladiadores, depois Inquisição, né, posteriormente, depois autos de fé, calúnias sangrentas, pogroms, que são invasões de aldeias judaicas do leste europeu, culminando, estou falando assim, 2.000 anos de história voando, né, culminando com o Holocausto, né, que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas comandaram o assassinato de 6 milhões de judeus, incluindo aí 1,5 milhão de crianças, né, nos campos de extermínio que eles montaram na Polônia. 6 campos de extermínio, todos construídos na Polônia. Então, o antissemitismo é esse fenômeno dificílimo de explicar, ou seja, de explicar os motivos, os porquês, porque tem tantos porquês, né? Tem um livro muito legal sobre esse tema, que foi escrito por um não-judeu, o autor se chama François
de La Fontette, se chama História do Antissemitismo. Ele estudou o assunto, é o tema de estudo da vida dele, um dos temas, e ele afirma categoricamente, é um fenômeno difícil de explicar o motivo, porque assim, o judeu no mundo capitalista é odiado, acusado de ser comunista, no mundo comunista ele é acusado de ser capitalista, se ele é religioso é porque ele é religioso, se ele larga a religião é porque ele largou a religião, então assim, é muito difícil entender esse fenômeno. Judeufobia mesmo, né? Judeufobia. Agora, por que eu digo que o árabe não é antissemitismo, é antisionismo? Porque até o século XIX, a relação do mundo judaico com o mundo árabe muçulmano era excelente. Ou seja, o problema do mundo árabe muçulmano era com os cristãos, as cruzadas, né? Quem que manda na Terra Santa, quem é que domina Jerusalém, né? Então aquelas guerras, as cruzadas para libertar Jerusalém uns dos outros, né? E os judeus estavam aí nesse meio, sendo muito bem tratados pelo mundo árabe muçulmano. Os judeus tinham a categoria de cidadão, dhimmi, né, de segunda categoria em árabe, né, mas eram aceitos, podiam exercer várias profissões, viviam muito bem. Até o século XIX, quando renasceu o movimento judaico nacionalista, que é o sionismo, e judeus europeus começaram a se interessar pela terra que o pessoal hoje chama de Palestina, né, que é a terra de Canaã, bíblica. Até o século XIX, vazia, muito poucos judeus e poucos árabes também, alguns assentamentos assim em Jaffa, em Jerusalém, em Safed, em Hebron, mas uma terra vazia, desértica no centro-sul e pantanosa no norte. Começaram a chegar judeus europeus e despertou o interesse do mundo árabe também. Os árabes falaram, não, peraí, os judeus estão chegando em grande quantidade, estão comprando terras com seus milionários benfeitores, né? Montefiore, Rothschild compraram terrenos ali na região, e aí começou a ter uma chegada de populações árabes também para aquela região, e começou o conflito. Ou seja, o problema judaico-árabe, judaico-árabe-israelense é territorial, ou seja, se Israel abrisse, os judeus abrissem mão daquela terra, eu acho que lentamente voltaria a ter uma relação boa com o mundo árabe muçulmano. O problema é a disputa territorial daquela terra. Então é por isso que eu faço essa distinção, antissemitismo, mundo cristão e europeu, antisionismo, mundo árabe muçulmano, disputa pela terra de Israel, pela Palestina. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo, né? Para algumas pessoas, para alguns leigos, né? Para quem não está familiarizado, faça uma explicação bem sucinta para a gente, assim, do que é o judaísmo, do que ele representa, principalmente para você. Outra pergunta para a gente responder assim umas 3 horas, né? Mas vamos tentar fazer. Vamos perguntando qual é a essência do judaísmo, né? Isso, vamos lá. Bem, antes de mais nada, muita gente não sabe, por incrível que pareça, que o judaísmo é o berço das religiões ocidentais. Ou seja, tanto o cristianismo quanto o islã vêm do judaísmo, né? Derivam do judaísmo. Jesus era judeu, né? E viveu uma vida judaica, né? Ortodoxa até. Então, o judaísmo se define como a religião, na verdade a nação, mais do que uma religião, que nasceu com Abraão e que acredita que o mundo foi criado por um Deus único, um Deus total, que é o único ser que é verdadeiramente único, e que criou esse universo, um universo binário, com a letra número 2 do alfabeto hebraico, que é a letra Beit. Aleph, Beit, alfabeta, né? Beit é a segunda letra. Beit de Bereshit, que é Gênesis. Ou seja, criou o mundo com essa letra, por quê? Porque o mundo é binário, ou seja, tudo nesse mundo a gente entende pelo contraste entre um e o seu oposto. Então a gente entende o que é quente porque sabe o que é frio. Por exemplo, vamos dizer que a temperatura na Terra fosse só 20 graus. A gente jamais diria, hoje está quente, hoje está frio. Porque a gente não teria parâmetro de comparação. A gente diria, hoje está 20 graus. A gente, aliás, nem saberia o que é a temperatura. A gente só diria, está 20 mais. Porque a gente sabe o que é quente porque sabe o que é frio. Sabe o que é direita porque sabe o que é esquerda. E em cima e embaixo, feliz e triste. E o principal binário, diz a mística judaica, com a qual Deus criou tudo, e esse binário, essa dualidade tem em tudo, é macho e fêmea. Ou seja, da junção de macho e fêmea se origina uma nova vida.
Ou seja, é o mais próximo que a gente pode chegar desse Deus único, né? É quando a gente reproduz e cria uma nova vida. Nos tornamos também pequenos criadores, né? Então a gente acredita que esse Deus único criou esse universo, esse mundo, fez todo esse cenário, seres celestiais, ou seja, vamos apelidá-los todos de anjos, né? De um lado, e seres materiais, vamos apelidá-los todos assim de seres biológicos, os animais, os vegetais, e até os seres brutos, seres materiais, biológicos e brutos, e seres celestiais ao redor, fazendo cenário para a criatura com C maiúsculo, que é o ser humano, em função da qual Deus criou todo esse universo. Então, criou esse universo para essa criatura, para o ser humano, para a sua obra-prima, para que ele tenha nessa vida, nesse mundo, um propósito. Então, isso é o resumo do judaísmo. Ou seja, o ser humano é essa criatura para a qual foi dado o universo, e ele tem então essa responsabilidade de cuidar desse universo. Tá? Isso é um jeito de ler o conceito judaico de mundo, né? A concepção judaica de existência. Entendeu? Ok. Então, sobre também um assunto que a gente pode estar conversando aqui, para as pessoas entenderem, você chegou a tocar no assunto mais ou menos, essa visão judaica de Jesus. Acho que é uma questão também que as pessoas se perguntam bastante. Fala sobre isso pra gente. Então, esse é um tema muito delicado, né? Porque, obviamente, a gente tem que ter muito respeito pela fé das pessoas. As pessoas seguem uma tradição já milenar do cristianismo, de uma crença de que Jesus é Messias e Filho de Deus e o próprio Deus. Né? Numa crença, numa ideologia que se baseia numa trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, falar para algumas pessoas que não é essa visão judaica, ou seja, que isso para o judaísmo não é verídico, para algumas pessoas isso soa até ofensivo, mas de maneira alguma a gente respeita, entende a fé das pessoas, mas é preciso dizer o que realmente o judaísmo, né, prega, no que o judaísmo acredita. Para o judaísmo, como eu disse no início, há apenas um Deus. Ele é único. Qualquer outro ser não é divindade, é criatura. Então, para o judaísmo, Jesus foi um ser humano e, portanto, uma criatura. O que aconteceu na vida dele? Muita coisa incrível. Mas, para resumir, para o judaísmo, Jesus não foi Messias, não é filho de Deus no sentido divino, sim? É filho de Deus no sentido de que todos nós somos filhos de Deus, né? Entre aspas, é uma expressão, somos filhos de Deus. Todas as criaturas são filhas de Deus, mas não como uma divindade filho, entendeu? Que seria uma das pernas da trindade. E nem o próprio Deus, e nem um sinônimo de Deus. Ou seja, nós não vemos nele nem profecia, nem messianismo e nem divindade para o judaísmo, tá? Agora, resumindo, se perguntar para um judeu pouco estudioso, mas você acredita que Jesus, você não acredita que ele fez os milagres que estão relatados no Novo Testamento? Um judeu pouco estudado vai dizer, não acredito. Só que eu te digo, como estudioso do judaísmo, que ele, para o judaísmo, fez sim os milagres que se atribuem a ele. Mas os milagres, aquele caminho da cruz, tudo. Não. A crucificação ali não teve milagre, né? Ele foi crucificado de uma maneira bem, vamos dizer, material, carnal. Ali não, mas, por exemplo, quando ele curou aleijados, ou leprosos, ou cegos, ou multiplicou pães e peixes, andou sobre a água, ele fez isso na presença de centenas de pessoas. Aliás, essa é a definição do que é um fato histórico. Quanto mais pessoas testemunham um fato histórico, mais histórico ele é. Porque eu pergunto para os meus alunos, né, toda hora, como é que a gente comprova que existiu um personagem histórico, está na moda agora porque teve um filme dele, Napoleão Bonaparte. É porque tem documentos que ele assinou, tem quadros pintados com a imagem dele. Isso nada disso é prova. A prova da existência foi porque centenas e milhares de pessoas viram Napoleão na época em que ele estava vivo.
Sim. e voltaram para casa e contaram isso para suas famílias. Então, as evidências de documentos e quadros, elas reforçam os relatos do testemunho ocular das pessoas. É que nem daqui a um certo tempo uma pessoa vem do espaço sideral, um ET, e ele pergunta, bem, lá no século XXI, eu estou vendo aqui dois personagens, tem, sei lá, o Lula e o Batman. Os dois são da mesma época, só que um é mito e o outro é verdadeiro. É que nem acreditar que Júlio César e Hércules, ambos existiram. Eles têm a mesma idade, né? Hércules é da mitologia greco-romana. E Júlio César foi um imperador que realmente existiu, ou seja, porque desde aquela época se sabia que Hércules era um mito. Tá? Mais ou menos por aí. Então, Jesus sim fez os milagres que são atribuídos a ele. Só que, como ele fez esses milagres, a leitura judaica é de que ele fez isso por conhecimento da mística judaica, da Kabbalah. Porque se você abrir a Bíblia, João, se você abrir Êxodos, tá? O início do livro de Êxodos, você vai ver que Moisés e Arão vão ao faraó para exigir que ele liberte os israelitas da escravidão. Aí o faraó fala, não, eu não conheço o eterno Deus de vocês, né? O nome de Deus que a gente apelida é eterno, né? Na Bíblia cristã é Senhor, na Bíblia judaica é eterno, só não conheço o eterno e não vou liberar. E aí Moisés faz uns sinais, uns milagres para o faraó se convencer. O que ele faz? Arão pega o cajado dele, a vara, joga no chão e se transforma em serpente. É relato bíblico, tá lá literalmente. O faraó pega os magos, manda os magos dele, os feiticeiros, idólatras, fazerem a mesma coisa. Então eles jogam cajados no chão e todos se tornam serpentes. Ou seja, fazer coisas sobrenaturais não são credenciais para transformar alguém nem em profeta, nem em Messias e nem numa divindade. Porque na antiguidade era muito comum. Até hoje, inclusive, é possível fazer coisas sobrenaturais. É só ir nos lugares certos. Ok. Ô Rubem, vamos voltar nesse assunto, né? A gente estava falando dessa questão e hoje eu percebo que o mundo, né? Não só essa guerra que a gente está vivendo lá em Israel, mas o mundo, de uma certa forma, tá passando por uma situação de ódio muito grande, né? Você vê pela própria internet, né? O próprio discurso de ódio. E aí eu penso muito nessa questão da alma, né? Do tratamento da alma, né? Vamos pensar numa compreensão judaica aí da alma. No contexto do judaísmo, por exemplo, Rubem, como é entendida essa natureza da doença da alma? Vamos lá. Esse assunto foi tratado de uma maneira brilhante por um dos maiores sábios do judaísmo de todos os tempos, que é o Maimônides, o Rambam, que é um sábio medieval, viveu há 1000 anos atrás. Nasceu na Espanha, se tornou um médico particular do sultão do Egito, depois se transferiu para Israel e lá ele faleceu. Mas foi um matemático, filósofo, astrólogo, um gênio. O Rabi Moshe ben Maimon, Rabino Moisés, filho de Maimon, que foi apelidado de Maimônides, em hebraico Rambam. Ele escreveu inúmeros livros, e num dos seus mais importantes livros, que é 8 capítulos, ele define esse fenômeno, o que é a doença da alma. Não confundamos com a parte da psiquiatria, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de comportamento humano. Ou seja, ele pega a estrutura aristotélica, né, que a gente apelida de caminho de ouro, Shvil HaZahav, e ele reveste essa estrutura de conteúdo judaico. Então, eu vou dar exemplos para a gente poder entender do que a gente está falando. Então, ele diz o seguinte: uma boa ação que a gente faz, ela não torna a gente virtuoso. Mas se a gente pratica essa mesma boa ação, desse mesmo campo de atuação humana, a gente adquire a virtude desse campo de atuação, praticando essa boa ação várias vezes. Criando o hábito, né? Da boa ação. O hábito, Mas eu vou dar exemplos, vai ficar mais claro. Se a gente pratica uma má ação, a gente não está com o vício do conjunto dessas más ações. Mas se a gente repete, cria o hábito negativo, a gente adquire esse vício nesse campo de atuação humana. A virtude
em grande quantidade, várias virtudes de vários tipos, nos dá saúde da alma, um comportamento do bem, e os vários vícios nos trazem doença da alma, um comportamento doente da alma. E os exemplos vão ajudar a gente a esclarecer. Então, diz o Maimônides o seguinte: boas ações são aquelas que se posicionam no meio, entre dois extremos que são ruins e opostos entre si. Vou repetir. Complexo, boas hein? ações são aquelas que se posicionam no meio, entre dois extremos que são ruins e opostos entre si. Vamos aos exemplos. Generosidade é uma virtude. Se eu faço um ato de generosidade, eu já não sou generoso. Eu preciso praticar vários atos de generosidade para adquirir essa virtude. Mas o que é um ato de generosidade? Então, a generosidade é o meio termo, está no meio, entre os dois extremos que são ruins em relação à generosidade e opostos entre si. Quais são? De um lado, a extravagância e do outro lado, a avareza. E são opostos entre si. Como assim? O extravagante é aquele que trata o dinheiro como se fosse lixo. O extravagante, essa é a definição de extravagante, ele não dá o devido valor ao dinheiro. E não importa agora a conta bancária, tá? Tem extravagante com menos condição financeira e extravagante com melhor condição financeira. O extravagante rico, ele vai gastar uma fortuna numa festa e vai queimar, rasgar dinheiro com um monte de bobagens e supérfluos, etc. O extravagante que não tem condições vai comprar um produto que o seu salário não é proporcional, vai se endividar por aquele bem de consumo, por aquela, entendeu? Assim, vai fazer uma extravagância, como se diz. Então, qual é o problema do extravagante? Desse vício extravagância? O dinheiro ali não vale nada, é lixo. O oposto, o avarento. Para o avarento, o dinheiro é um deus, com D minúsculo, é uma idolatria. Ele tem até uma relação, no passado, né, o pessoal guardava dinheiro em colchão, até de contar o dinheiro. O cara não gasta dinheiro nem consigo mesmo, quanto mais com os outros. Então, dinheiro lixo, dinheiro um deus. O que é o generoso? Generosidade é tratar o dinheiro com a devida responsabilidade. Isso é quando você usa o dinheiro para aquilo que realmente é importante, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Né? Entendeu? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo. Moderação é a virtude onde estão as boas ações no campo da sexualidade. O que é o extremo de um lado? Luxúria. Ou seja, sexo é barato. Para o judaísmo, isso. Então, sexo feito de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou seja, uma maneira barata. Do outro lado, insensibilidade ao prazer. Ou seja, sexo é pecado. Como algumas ideologias pregam. Sexo proibido porque é pecado. Inclusive ideologias que pregam virgindade ou celibato total, que para os judaísmos são coisas inconcebíveis. O que é a moderação? Sexo é sagrado para o judaísmo. Ou seja, sexo é algo tão importante que a gente tem que guardar, cuidar com todo carinho, com todo cuidado. Entendeu? Um último exemplo. Com amor, né? Último exemplo, exatamente. Coragem, ou seja, como é que a gente enfrenta desafios? Coragem é uma virtude. Então já dissemos 3. Generosidade, moderação em termos sexuais e coragem, como é que a gente enfrenta desafios. Então coragem é a virtude. Aqui estão as boas ações. O que é um dos extremos de coragem? Covardia. Ou seja, tenho medo de tudo, até daquilo que eu não devo ter medo. E do outro lado, temeridade. Não tenho medo de nada, até daquilo que eu deveria ter medo. Então o que é coragem? É eu ter coragem de dizer disso tenho medo. Sim? Pessoas que, por exemplo, na temeridade se lançam a perigos absurdos, perigos de vida, põem a própria vida delas em risco, a de outras pessoas, para mostrar que é corajoso. As pessoas também confundem, acham que o temerário é corajoso. Não, o temerário é doente, é um viciado. Corajosa é a pessoa que tem coragem de dizer disso tenho medo. Isso é perigoso, não vou. Justamente porque eu tenho medo, eu tenho coragem de dizer aqui, não vou para esse desafio. É mais forte do que eu, é superior a mim.
Entendeu? Então é mais ou menos essa a definição. Agora, o que é tratamento dessas doenças? Então, onde estão as doenças da alma? Estão na avareza, na extravagância, na luxúria, No exagero, né? no exagero, nos falta de extremos. equilíbrio. Falta de equilíbrio. Então, o equilíbrio é a saúde da alma e a doença da alma são os extremos, o exagero. Ou o exagero ou a deficiência, né? São os extremos. Tá, uma outra pergunta em relação a isso. Quais são os tratamentos, me corrija, tá? Não sei se eu posso falar assim. Pode. Quais são os tratamentos espirituais, sei lá, práticas dentro do judaísmo recomendados para lidar com esses desafios da alma, com essa falta de equilíbrio? Então, o Maimônides, ele sugere um tratamento... Por exemplo, eu sou judeu, eu reconheço que eu tenho um desequilíbrio numa certa área da minha vida. Como que eu resolvo isso? Pelo ensinamento. Então, olha só. Primeiro, você não precisa ser judeu para procurar o tratamento, porque isso que nós estamos falando é uma questão humana. Com né? certeza. Todo ser humano pode ser generoso, extravagante ou avarento. Sim. Né? Isso não é uma questão judaica. Os parâmetros do que se considera vício e virtude são judaicos. Mas o judaísmo está avaliando o ser humano pela sua ótica. Entendeu? Foi claro? Claro. Então, o que acontece? O Maimônides, ele sugere um tratamento rápido, tá? Ele acha que se devia treinar a pessoa que está num extremo a ir ao outro extremo para depois atingir o equilíbrio. Por exemplo, vamos pegar um avarento que ele não doa, né? Ele não participa de caridade, ele não dá... tudo na balada. Tudo na festa. Olha, o avarento, se ele gastasse na balada, ele seria extravagante. O avarento não gasta. É verdade. Ele segura, ele não gasta. Verdade. Nós vamos dizer que o avarento, assim, ele tem muito dinheiro, um avarento rico. Chegam para ele assim, por favor, doa para uma instituição de caridade, você pode ajudar, e ele não consegue. Né? Mas ele tem consciência disso e ele pede ajuda para alguém. Né? Então, esse orientador, que no caso do judaísmo seria um rabino, vai dizer para ele o seguinte, olha só, estou fazendo o cálculo aqui do que seria correto você doar, proporcional às suas posses, e vamos chutar, tá? Vamos dizer, você tem que doar R$2.000 por mês. Não, vamos começar com R$1.000. R$1.000 por mês de doação, que você teria que dar para instituições de caridade, para auxiliar pessoas carentes, etc. Mas aí o que faz o rabino? Assim, esse mês você vai doar 2.000. Mas você falou, não, 2.000 você vai doar. Aí o cara vai ter um ataque. Tem um colado. Não quero de Deus. Você quer se tratar ou não quer? Quero. Então aceita. O cara chora. Me lembra aquele filme lá, o Ghost, da Whoopi Goldberg, lá, para entregar o cheque na hora assim. Não. Aí o cara aceita e entrega o cheque. No mês seguinte, 2.000. O rabino liga, aí os meus 2.000. Não. Vamos lá. Terceiro mês a mesma coisa. Só que aí no quinto mês, sexto mês, o rabino fala assim, o cara já está acostumado, né? Já acostumou. O rabino liga, ele fala, já sei, os meus 2.000 que eu tenho que doar. Ele falou, não. Pode doar 1.500 esse mês. Ele falou, opa, que alívio. Fiquei com 500 aí vai ter uns 3, 4 meses com 1.500, aí passa a doar 1.000. Ou seja, aqui o princípio é o seguinte, você vai para o extremo oposto, quando for possível, que nem sempre é possível, para depois chegar até o equilíbrio. Então, R$1.000, que antes era inimaginável, agora está sendo mais fácil de aceitar. Por quê? Porque ele foi para o extremo do 2.000, que seria extravagância. Deu para entender? Entendi. No final das contas, o princípio é que a gente precisa de... Não dá para fugir, João. Força de vontade e consciência de que está precisando se tratar para poder melhorar o comportamento humano. Porque nós não estamos falando de doença de estar acamado, é uma questão comportamental. Aliás, para o judaísmo, é isso que faz a pessoa chegar no mais alto grau espiritual humano, que se chama profecia. É ter um comportamento lapidado e virtuoso em todas as áreas da atuação humana. Agora, dá um exemplo do contrário. O cara que gasta todo o dinheiro... Trata o dinheiro com desdém. Como é que seria essa orientação? Ao contrário, ele tem que então fechar todas as torneiras, que para ele é muito difícil. Deixar de sair, deixar de fazer Exatamente. tudo. Ele teria que ser radical para depois ir saindo aos poucos e soltando aos poucos. Por quê? Porque ele precisa estancar. Né? Ou seja, vai ter um período de sofrimento porque vai para o extremo oposto. Mas seja de uma hora para outra não, né? Aos poucos. Olha, o Maimônides acha que tem que ir de um extremo ao outro imediatamente. Para depois ir gradativamente para o equilíbrio. Nossa, gente. Sobre a questão do Torá, não é isso? Torá. E da cura interior. Na sua experiência
com o estudo do Torá. Talvez você já tenha dito, mas para ser mais objetivo, como é que se influencia na cura interior da alma? Como é que o Torá, começando a ter contato com o Torá, isso pode me ajudar a curar os males da minha alma, vamos dizer assim? Então, vamos lá. A Torá é o Pentateuco, que eu falei lá no começo, tá? Uhum. São os 5 livros de Moisés. Uhum. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Gênesis, o primeiro livro, ele é muito narrativo. Então ele tem criação do mundo, o dilúvio, a Arca de Noé, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó e José. Esse é o conteúdo desse primeiro livro. Uhum. O segundo livro narra a saída do Egito, né? Moisés, o faraó, Ramsés II, saída do Egito, o êxodo pelo deserto, construção do tabernáculo. O terceiro livro já é um livro legislativo, que tem preceitos. Uhum. O quarto é narrativo e legislativo, né? O Números. E o quinto, Deuteronômio, é o discurso de Moisés antes da sua morte. Uhum. É o quinto livro. Esses 5 livros têm 613 preceitos, mandamentos. Porque o pessoal fala muito em 10 mandamentos, né? Tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos da Torá, do judaísmo e também do cristianismo. Mas, na verdade, esses 10 que estão nas tábuas de pedra são 10 de 613 no total que há nesses 5 livros. Então, o judaísmo, como religião, não como nação, mas como religião, se traduz na prática de preceitos concretos, tá? Então, é como você adotar um roteiro para a vida em tudo que você vai fazer. Ou seja, a Torá é considerada como se fosse um manual escrito pelo produtor, pelo fabricante do ser humano, que é Deus, e que conhece a natureza humana e, portanto, definiu como é que o ser humano deve comer, como é que ele deve se vestir, como é que deve ser a vida dele conjugal, a vida comunitária, a vida política, a nação, como é que deve tudo funcionar. Por isso, 613 preceitos definindo como se fosse uma constituição, como é que se deve viver. Mas não no âmbito só social de convívio, no âmbito pessoal também. Ou seja, preceitos estão ligados à tua vida particular. Né? Como é que você deve falar. Por exemplo, vou dar um exemplo, e tem a ver com a lapidação comportamental e espiritual do ser humano. Por exemplo, temos na Torá leis relacionadas à fala, aos cuidados que a gente tem que ter com a fala. Ou seja, proibição de se fazer maledicência, que é falar mal do outro, mesmo que seja verdade. Proibição julgar, né? de intriga, que é causar ódio entre duas pessoas, contando informações sigilosas verdadeiras. Calúnia, que é ou maledicência ou intriga, só que mentirosas, com informações ainda por cima falsas. Ou seja, toda essa questão de fofoca, né? de ficar espalhando, exatamente, ficar espalhando informações das vidas das pessoas. Então a Torá, ela coloca um freio nisso aí, coloca um controle. Que legal. Pois é. A questão toda da vida íntima, da privacidade, né? Hoje se quer tanto mostrar o que tem na vida íntima, e na Torá se valoriza demais a discrição, o recato, a vida privada, que ela seja só íntima e privada de fato. Então, assim, inúmeros exemplos. Tem a ver com a dieta, com não só o que a gente tira da boca, mas também o que a gente coloca dentro, né? O que a gente come. Então tem toda uma dieta da kashrut, do kasher, a comida kosher, né, que o pessoal chama. Então, é por aí, quer dizer, seguindo esse manual, se a pessoa fizer isso de maneira disciplinar e não achando que isso vai trazer para ela a lapidação ética e moral, porque isso é prévio. Isso é para que você, depois de uma educação ética e moral que vem de casa, você adote esse sistema para se lapidar e chegar no nível de santidade. Okay. Essa que é a palavra correta. Ok. Olha só, um assunto que a gente pode entrar aqui, que eu tenho uma curiosidade de saber como que o judaísmo, a fé judaica, pode lidar com isso. A gente está num momento que eu acho que ter ouro puro é ter uma boa saúde mental, né? Então, na sua opinião, Rubem,
Qual é a perspectiva judaica sobre a relação entre a fé e a saúde mental? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que as pessoas precisam entender que a fé ela precisa ser um elemento de tolerância, né? Porque no passado nós tivemos guerras para que uma fé dominasse a outra, né? E no mundo moderno, contemporâneo, a gente precisa entender que não vai ser pela força, ou seja, não vai de jeito nenhum. Ou seja, a gente pode e deve sentar à mesa para discutir, para ter liberdade de expressão, de falar o que se pensa e argumentar, né? E ir em busca da verdade, que eu acho que é muito importante. Claro que muita gente vai dizer, não, cada um tem a sua verdade. Ótimo, ok. Mas que isso aconteça dentro de um ambiente de tolerância. Sem o ódio, né? Sem um discurso de ódio. Porque no final das contas, o judaísmo trouxe esse conceito para o mundo ocidental, esse conceito foi para o cristianismo e também para o islã, o conceito de era messiânica, né? De que o mundo vai chegar num momento em que vai haver um milênio sabático, né? Porque nas contas judaicas é um milênio sabático, em que a humanidade vai entrar em harmonia e vai viver tempos de paz. Você acha que a gente está próximo disso? Olha, não só me baseando nos cálculos da mística judaica, eu acho que sim, como tendo estudado os textos proféticos, místicos do judaísmo, eu tenho muita convicção de que sim, de que a gente está muito próximo. Estamos muito próximos desses tempos. Até porque você deve ver algumas coisas que já estão acontecendo que te sinalizam isso, né? Certamente. Do ponto de vista judaico, uma delas é o advento do Estado de Israel. Tá? Porque eu já sou uma geração que nasceu com o Estado de Israel como uma realidade, né? Nasci na década de 60. Mas meus pais, meus avós foram judeus, que minha mãe tá viva, graças a Deus, mas meu pai e meus avós já faleceram. Logo convidada aqui do podcast. Opa, vamos colocar aqui. Ela vai adorar, Dona no Ruth. Dona Ruth. Então, eles conviveram com um mundo em que ser judeu era não ter garantia de cidadania em nenhum país do mundo. Então, o advento do Estado de Israel para o judaísmo e para muitos cristãos também, é uma demonstração de que nós estamos chegando naquilo que as religiões ocidentais chamam de fim dos dias, Acharit Hayamim, o fim dos dias, que aparece muito na Bíblia, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento. Que a gente conhece como fim do mundo, é isso? Não necessariamente. Se chama fim dos dias, né? Acharit Hayamim, o fim dos dias. Esse é o que é o termo. Fim do mundo é mais uma visão apocalíptica, né? Acho que o judaísmo não tem essa mesma visão cristã do apocalipse. Agora, eu tenho uma outra curiosidade aqui. Hoje, a gente fala muito sobre neurociência, né? A psicologia tá muito em alta, né? Como que o judaísmo ele se relaciona com abordagens psicológicas modernas no tratamento da saúde da alma, por exemplo? Olha, aí eu acho que a gente já entra num campo bem interessante. Eu tive contato, estudei um pouquinho sobre uma área que me encanta, que é a PNL. A gente já conversou muito sobre isso, né? Verdade. Programação neurolinguística, né? Eu tive a oportunidade de passar por uma oficina de PNL num fim de semana. Também. E simplesmente impressionante o impacto que isso pode ter quando a pessoa se abre, né, para essa imersão, de entender como é que a gente pode ressignificar determinadas memórias, os nossos medos, as nossas angústias. Esse conceito incrível de que o subconsciente ele grava tudo que nós vivemos, né, está lá gravado, e que se nós tivermos um pouquinho de acesso a ele e pudermos não eliminar né, essas memórias, esses fatos, porque são fatos, não tem jeito, mas se a gente conseguir ressignificar, a gente vai conviver de outra maneira
com esses fatos, com esses medos, Com essas esses fobias, traumas. com esses traumas, exatamente. A metáfora é a seguinte: a gente tem um sapato que a gente não consegue tirar e dentro tem uma pedrinha. Né? A gente não consegue abrir o sapato, né, desamarrar e tirar a pedrinha, mas a gente pode mexer um pouco o pé para ver se a pedrinha vai da sola para entre os dedos. Então ela ainda está lá, mas ela não machuca mais, né, como machucava antes. Então esse aqui é o princípio. Então na verdade é um conhecimento que ainda não é ciência, não é considerado ciência, mas que os resultados práticos mostram que realmente funciona. E o judaísmo é totalmente a favor de todo tipo de tratamento e terapia que melhoram tanto o corpo quanto a mente e o espírito, né, e a alma. Então, fantástico. Super a favor. Tá. Lá no início estava falando sobre milagres, e aí me veio uma curiosidade agora sobre os rituais de cura judaica. Não sei se eu posso falar assim. Existem, Rubem, rituais específicos no judaísmo que são considerados curativos para a alma? Se existem. Você tem alguns exemplos? Então, tem... Principalmente hoje em dia, na contemporaneidade, por Não, exemplo. o judaísmo que eu vivo, o judaísmo ortodoxo, ele é muito fiel à tradição judaica e o judaísmo, vamos dizer assim, original, né? Alguns judeus de outras correntes vão até criticar essa minha fala, mas não estou desrespeitando de maneira alguma a legitimidade de todas as correntes, mas a corrente ortodoxa é considerada a mais fiel à tradição judaica milenar. Né? Então, sempre existiram esses tratamentos, mas há uma certa polêmica, né? Há divergência sobre a legitimidade de se utilizar isso, né? Conhecimentos de curas, mas tem livros judaicos sagrados que trazem, né? Por exemplo, desde coisas ligadas à proteção do mal-olhado até rituais de exorcismo, só que não de tirar o diabo do corpo, porque para o judaísmo não é isso que acontece quando há esses fenômenos aí que inspiraram os filmes de Hollywood, né, o Exorcista. É, na verdade, o que a gente chama na mística judaica de dibuk, que é a entrada de uma alma de uma pessoa que faleceu no corpo de um vivo, que já tem uma alma viva. E aí fica um corpo com duas almas. E por isso que fica essa confusão e esse cenário assim meio assustador. Né? Caótico, assustador. Então, sim, existem essas curas, desde ervas. Por exemplo, tem um livro judaico super aceito, né, unânime, que se chama Pele Yoetz, que é o Conselhos Incríveis, vamos dizer assim, uma tradução livre. E que ele traz, por exemplo, o quanto que os efeitos da arruda para ajudar a proteger do mal-olhado, do olho gordo. Você ia perguntar isso agora. Para o judaísmo É fato, existe isso. Existe, se chama Ainará, que é um fenômeno que muitas vezes o ser humano nem percebe que não só que está sendo alvo ou vítima, mas que ele mesmo está sendo o agente do olho gordo, ou seja, que pode ser um ciúme, uma inveja ou uma cobiça, né? Uma coisa mais grave. E por isso, no judaísmo, encaixa muito bem com o que a gente falou antes, do recato. Então, a frase que hoje mesmo está valendo sobre isso. No judaísmo não acredita em acaso, né? Não é coincidência, está valendo porque vim falar isso aqui hoje. Exatamente, nada é por acaso. Nada é por acaso. Estava falando sobre isso assim que eu cheguei. Pois é. Que a frase diz o seguinte, é uma máxima judaica, que a bênção está em todos os locais que tem discrição e recato. Ou seja, não há bênção senão naquilo que está escondido dos olhos. Ou seja, isso é um conselho muito importante para todas as pessoas que eu encontro, eu dou esse conselho. Você tem algo bom acontecendo na tua vida? Guarda, protege dos olhos e dos ouvidos até a coisa não se concretizar, até não terminar todo o processo. Pelo menos isso. Por isso,
fui promovido, ganhei não sei o quê, tô grávida. A gente tá feliz, quer sair contando para todo mundo, né? Exatamente. Cuidado com isso, cuidado com isso. Ok, Ruben. Quero te pedir agora duas coisas, não sei se é possível. Primeiro, uma mensagem de esperança, né? Para as pessoas que estão passando por esse problema na alma, vamos dizer assim, esse problema com a saúde mental, essa questão que está acontecendo com os judeus, uma mensagem de esperança para as pessoas, o que você poderia dizer? Depois perguntar se a gente poderia fazer uma oração, se é possível. Claro. Pedindo paz, né, para o mundo, pedindo um mundo melhor, com menos discurso de ódio, com menos guerras, com menos desigualdade, com mais amor. Vamos primeiro falar da esperança e depois vamos ler em hebraico original um salmo. Ok. Que tal? Acho ótimo. Vamos ler um salmo no hebraico original. E aí talvez depois uma colinha para a gente achar a tradução, porque eu sei mais no hebraico original do que o Salmo 130. Vai preparando aí enquanto eu vou falando da... Você quer o Salmo 130? Salmo 130, procurei que você vai achar. Tá. Então, olha, a minha mensagem, João, é a seguinte. Nós, seres humanos, nós fomos colocados aqui nesse mundo numa tensão natural, uma disputa entre corpo e alma. Tá? Daí que vem o nosso livre-arbítrio. Para o judaísmo, só dois seres têm livre-arbítrio: o ser humano e Deus. O livre-arbítrio humano é infinito e o livre-arbítrio divino é total. Qual a diferença? O infinito tem limites, por incrível que pareça, porque a matemática prova que entre o 0 e o 1 tem infinitos números, mas eles estão entre o 0 e o 1. E entre o 1 e o 2, infinitos números de novo. Então o infinito, ele tem limitação. A matemática prova. O total não, porque o total é a junção de todos esses infinitos. É como se fosse assim, total é igual a infinito elevado ao infinito. Então o livre-arbítrio de Deus é total. Deus faz o que quer. O ser humano, dentro das suas limitações, ou seja, você não decide em que família você vai nascer, com que características físicas, intelectuais, emocionais, mas dentro disso que Deus te dá, esse 0 e 1, você tem infinitas possibilidades. Tá? E esse livre-arbítrio vem disso, vem de que nós temos uma alma análoga aos seres celestiais, aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos animais sagrados, são seres celestiais, que têm uma função só. E por isso eles não têm livre-arbítrio. Anjo não tem livre-arbítrio, porque a função deles é uma: servir a Deus. E temos um corpo análogo ao dos seres biológicos, dos animais, dos vegetais, que tem uma função também. Por isso os animais, todos os seres não têm livre-arbítrio, que é sobreviva. Se o ser é material e bruto, o sobreviva se transforma em exista. Se o ser bruto quer permanecer isso que ele é. Pedra quer ser pedra. O ser humano é a única criatura, o único ser que tem esse corpo análogo aos seres biológicos e essa alma análoga aos seres celestiais e essas duas funções. Aí, daí vem o livre-arbítrio. Sirva a Deus e ou sobreviva. O que vai prevalecer? E o correto é a junção dos dois numa parceria como de cavaleiro e cavalo. O corpo é o cavalo, a alma é o cavaleiro. Um não existe sem o outro, mas quem comanda é o cavaleiro. A alma é que tem que prevalecer. Então, sirva a Deus deve prevalecer ao sobreviva. Ok? Dentro desse contexto, existe essa tensão então, entre corpo e alma. Nós sentimos, na verdade, vazios enquanto a gente respira. E para preencher esses vazios, a gente corre atrás do que for necessário. E aí a gente tem as várias sensações prazerosas, boas, físicas, materiais e espirituais para preencher esses vazios. Por exemplo, no nível mais básico, você está com fome. É um vazio físico, real. O estômago está vazio. Você está com sede. O corpo sente a necessidade de água, de beber. Então a gente preenche literalmente, materialmente esse vazio. Só que é muito efêmero. Né? Dali a pouco a gente vai ter fome de novo, vai ter sede de novo. Então, obviamente que isso não é propósito ainda, né? É apenas um meio. Tem o vazio emocional,
que é a isso que você tanto se referiu e que você quer tanto ouvir. A gente preenche com o quê? Com boas relações humanas. Nós somos seres sociais, a gente precisa se relacionar de maneira harmônica, pacífica, amorosa com outros seres humanos. Belos encontros, né? Belos encontros, boas escolhas. Já nascemos assim, né? Com os nossos pais, irmãos, colegas na escola, né? Porque nós somos formados, a nossa identidade é formada de 4 pilares, né? A nossa família, o nosso rua, escola e a nossa própria personalidade. Ou seja, nascemos com uma personalidade numa determinada família, com pais e irmãos, vamos para uma escola que também molda demais a nossa identidade e uma rua que hoje em dia a rua é isso que você está segurando aí, é o celular. Né? Tá dentro de casa. Esses 4 pilares formam a identidade da gente. Personalidade, família, escola e rua. Então, nisso tudo a gente vai criando essas nossas relações humanas que devem preencher de maneira significativa esse vazio emocional, esse vazio social. Só que tem um vazio que é o principal. Porque muita gente às vezes tem, graças a Deus, boas condições de vida, então preenche os vazios do conforto, de uma vida confortável, tem família, círculos de amizades, mas ainda sente um vazio. Qual? É o espiritual e intelectual. Ou seja, de entender que a vida tem um propósito. Ou seja, que nós viemos para cá não só para resolver essas questões egocêntricas. A gente veio para cá para sermos altruístas também. Ou seja, a missão individual e coletiva humana, de que o mundo precisa ser consertado, o mundo está quebrado, fraturado, ele precisa de conserto. E nós precisamos então entrar em harmonia entre nós, seres humanos, espécie humana. Agora olha o interessante, em hebraico, preencher é leashlim, preenchido completo é shalem, e paz em hebraico é shalom. Então, quando você preenche os vazios, você fica em paz. Entendeu? Então, a mensagem de esperança é essa. Que a gente busque, então, além de preencher os vazios materiais, o conforto, todo mundo corre atrás. Você não precisa nem pedir, todo mundo já faz. E de preencher os vazios emocionais de boas relações humanas, que a gente também busque o propósito das nossas vidas. Cada um de nós vem para cá com uma missão específica. E nós, como seres humanos, a gente vem para cá como uma missão humana de conserto do mundo, uma missão coletiva. Então, tem que buscar isso, entender qual é o propósito da existência humana. Posso fazer uma última pergunta? Por favor. Olha só, agora é uma curiosidade bem particular. Você acredita, quer dizer, enfim, você acredita que somos partículas divinas de Deus, que somos partes de Deus, que Deus está dentro de nós? Como é que é esse conceito para você? Eu vou reproduzir o que diz o judaísmo sobre isso. Que a alma é um pedaço de Deus. Então, a Neshama e Helek Eloka Mimal, assim aqui em hebraico. Então, a alma humana é um pedaço do Deus que está nas alturas. Então, por exemplo, se está acontecendo essa guerra lá em Israel, mexe com todos nós. Mesmo que a gente não conheça por algum motivo, mas está mexendo ali com a gente de alguma forma. Entendeu minha pergunta? Total. Nós estamos interligados. O universo... A gente deveria, se a gente tivesse realmente essa consciência, talvez o mundo fosse muito diferente, né? A gente precisa caminhar nessa direção. Também acho. E isso vai trazer a era messiânica. A era messiânica é isso. É a gente extrapolar de um grupo de indivíduos egocêntricos para realmente uma comunidade humana que interage realmente de maneira altruísta. Eu acho que tem um exemplo que me chama bastante atenção aqui em Copacabana mesmo, principalmente quando eu mudei para cá. Eu acho que a gente não consegue chegar em casa feliz, sei lá, mexe com a nossa energia, não sei dizer, ver essas pessoas... Moradores de rua, pessoas que usam drogas na rua. Com certeza a gente não chega em casa da mesma forma que a gente chegaria se não encontrasse com essas pessoas, se não tivesse esse tipo de problema social. Então isso com certeza mexe com o coletivo, né? Com certeza, mas a gente precisa entender que existem círculos de prioridade.
Ou seja, a proximidade, os círculos de uma cebola, né, as camadas da cebola, em que o eu está ali no núcleo e vão surgindo as camadas de prioridade, de proximidade. Então, primeiro, a tua família celular, né? O que define o que vem primeiro? É a responsabilidade que você tem. Então, antes de mais nada, você tem que ter responsabilidade com você mesmo, que não tem nada a ver com ser egocêntrico, tem a ver com que, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Você precisa se cuidar, você precisa ter amor próprio também. Você precisa entender as tuas fraquezas, as tuas limitações e os teus potenciais para saber utilizá-los bem. Né? Então precisa se cuidar nesse aspecto mais amplo. Então o eu está ali no centro desse diagrama, né, circular. Depois a família celular. Depois a família maior, os parentes, os amigos, os conhecidos, os colegas, pessoas com quem você trabalha, e o ser humano em geral. E depois os outros seres vivos. Né? Eu vou dar um pequeno exemplo. Pessoas cuidando da extinção de algumas espécies de animais e estão super de parabéns, mas enquanto tem seres humanos que estão morrendo em miséria. Você está entendendo? Então, assim, o exemplo é uma frase do Talmud que diz o seguinte: os pobres da tua cidade vêm antes do que os pobres da cidade vizinha. Ou seja, se você tem caridade para dar e você está em viagem, você só tem aquela moeda, você tem que dar para um pobre da sua cidade, porque ele é teu pobre. Entendi. Ele é da tua cidade. Então, não, eu vou fazer caridade. Uma crítica que eu tenho aqui, gravíssima. Acontecem tragédias no mundo, o governo brasileiro manda Boeings cheios de comida e remédios, mantimentos e remédios. Mas enquanto tem tragédias cotidianas brasileiras, enquanto tem cidadãos brasileiros que precisam de mantimentos e remédios, você não pode mandar para fora. Com certeza. Você tem que primeiro atender a toda a população. Isso é coisa de país que já está com uma situação da sociedade já totalmente estabilizada, erradicou a miséria, erradicou a pobreza, aí você pode ajudar. Mas enquanto você não ajuda internamente, então, você está entendendo? É preciso, cada um precisa entender o seu papel. Tem pessoas que elas precisam cuidar daquele morador de rua. Tem pessoas que precisam cuidar de outros setores e outros problemas que tem no mundo, mas sabendo que é prioritário. Né? Isso me lembra aquela música lá do Eduardo Duzec, dos anos 80, troque seu cachorro por uma criança pobre. Não sei se você lembra dessa música. Não, não é da minha época, não. Tá bom. Não vamos revelar aqui quem é mais velho entre a gente. Só lembro da Xuxa. Tô brincando. Eu também. Brincando. Então, vamos à oração. Tô aqui com o Salmo 130. Vamos lá, então vou falar o Salmo 130 em hebraico. Vamos falar esse Salmo como oração pela paz interior de todo ser humano e paz mundial, mas sem abrir mão de que haja justiça. É preciso haver justiça. Para que a gente chegue no amor e na comunhão, é preciso haver justiça. E que as pessoas busquem sinceramente a verdade. Sinceramente a verdade, isso é muito importante. O Talmud fala que nessa era pré-messiânica, né, que esse fim dos dias, a verdade será rara. Nós estamos realmente vivendo. E a verdade isso. Liberta, né? Com certeza. Embora às vezes seja cruel, né? Às dolorosa, vezes dolorosa, mas ela liberta e assim tem que ser. Tá bom? Verdade. Vamos lá? Vamos. Shira malot ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני כפתה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Vamos ler a tradução? Vamos. E parece tão contemporânea, né? Não é não? Que eu leia? Quero que você leia. Por favor. Nosso final parece o que a gente falou logo no início.
Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz de minhas súplicas. Se tu, Eterno, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Eterno, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Minha alma anseia pelo Eterno, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Eterno, porque no Eterno há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Rubem, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Quero te agradecer demais. Eu acho que a gente falou muito de paz, né? Paz, saúde, mas uma coisa que eu acho que faz a diferença nas nossas vidas é sabedoria, né? E é impossível passar por você sem absorver tanta sabedoria. Obrigado. E essa sabedoria traz muita paz pra gente. Muito obrigado. Então eu te agradeço demais da conta. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui, logo, logo com a sua mãe. Daqui a pouco a gente tem a Elisandra, né? E muito obrigado de coração. Tamo junto. Eu que agradeço, obrigado, João. por estar aqui, principalmente num momento tão difícil, né? Não é fácil não, mas lembremos que a aquisição de sabedoria, ela só acontece com uma virtude que você demonstra muito, que é a humildade. Quando a gente tem humildade para se abrir e para absorver e para aprender, então a gente aí adquire, né, esse conhecimento, querido. Essa sabedoria. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Quero agradecer a todos que acompanharam a gente e até o próximo episódio. Um abraço, gente.